Essa é a minha mãe, guerreira, que foi vítima de trânsito dia 5/10/2022, ano passado. Minha mãe estava indo me buscar na escola, não apareceu, liguei para ela, ela não me atendia. Eu pensei, acabou me esquecendo. Fui para casa, esperei e liguei, não atendeu. Liguei novamente, quem atendeu foi o policial. O policial me disse que minha mãe tinha sofrido um acidente e que não sabia me dizer ao certo o que tinha acontecido. E eu precisei sair de casa 1h da manhã para fazer o reconhecimento da minha mãe na Santa Casa. Minha mãe já estava inconsciente e em coma. Minha mãe entrou em coma na mesma hora do acidente. Minha mãe colidiu com um carro colidiu na minha mãe e ela teve lesão axonal difusa e traumatismo craniano. Minha mãe ficou em coma por muito tempo. Ficou em coma por uns 30 dias, inconsciente por 6 meses. Hoje ela está consciente, lutando para voltar a ter uma vida normal, para não ter essa vida atípica. Continua lutando, estamos lutando. Quais foram as consequências? Regresso, um regresso na vida da minha mãe. Minha mãe é personal. Ela fazia pouco tempo que tinha se formado, fazia pouco tempo que estava dando as suas aulas para os seus alunos, estava super feliz, eu também estava muito feliz. E o que aconteceu? Teve uma pausa na vida dela. Agora, é isso. Ela tem que voltar a viver novamente. Minha mãe renasceu e é uma coisa que traz consequências não só para a vida dela, mas principalmente para a minha. Minha vida foi afetada, da minha mãe foi afetada, familiares. Eu precisei amadurecer com 18 anos, eu precisei estar forte para estar do lado da minha mãe. Para estar do lado da minha mãe e dar força para ela, segurar o choro, porque ela vai ficar bem. É o que eu sempre acredito. Ela vai ficar bem e que por mais que seja difícil, que por mais que tenha que passar por situações difíceis, por dores, choros, questões complicadas, eu sei que vai dar tudo certo e que esse foi um impacto na nossa vida. Foi um impacto enorme. E isso não acontece só com ela, não aconteceu só com ela. Muitas pessoas sofrem acidente, colidem com o carro e não têm a oportunidade de viver, não têm a oportunidade de lutar, não têm a oportunidade de estar recomeçando. E o que é mais importante? Responsabilidade. A responsabilidade no trânsito é o mais importante. Não adianta ter pressa, não adianta. O importante é ser consciente no trânsito. Já foi falado bastante, mas eu sempre trago isso de início, que é a quantidade de mortes que a gente tem no trânsito. Eu até fico bem emocionada, então, quando a Emily começou a falar aqui, eu pensei, vixe, depois sou eu que vou falar, vou estar meio emocionada com tudo isso. E, no mundo, a gente tem mais de 1 milhão de mortes por acidente de trânsito todos os anos. É mais do que uma Campo Grande que vai embora todos os anos por acidente de trânsito no mundo inteiro. No Brasil, isso aconteceu entre 1980 e 2011. A gente perdeu mais de 1 milhão de pessoas em 30 anos por acidente de trânsito. Aqui eu tenho o índice, eu dei uma olhada nesse documento que a gente tem, o índice está um pouquinho diferente. A gente tem o índice, o global, de 17 mortes a cada 100 mil habitantes, isso é divulgado pela OMS.
No Brasil, eu vi que está um pouco divergente, mas é do meu estudo um pouco antigo. Agora, pelo que eu entendi, está mais baixo. O índice era de 16 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, interessante. O global é 17, o Brasil é 16. A gente está bem em quantidade de mortes por acidente de trânsito a cada 100 mil habitantes? Corta para a Suécia, que é onde a gente vai falar de visão zero. A Suécia morre em menos de 3 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano. É muito pouco, né? Às vezes é difícil a gente entender o que é 100 mil habitantes. Eu morei em Dourados já. Dourados, na época, não sei se ainda é assim, 200 mil habitantes. Vamos trabalhar com Dourados? Vamos pegar o índice do Brasil. Se fosse Dourados, a gente ia ter 32 mortes por ano, mais ou menos, tá? Por acidente de trânsito. Se Dourados fosse na Suécia, a gente ia ter, vamos colocar 6 mortes no ano por acidente de trânsito. Uma cidade do tamanho de Dourados, com o índice da Suécia, seriam 6 mortes, jogando alto, porque, na verdade, é um pouco menos. A Suécia, desde 2010, ela quase não altera, ela fica ali 2,7, 2,8, 2,7, 2,8. Então, é um índice muito baixo. Eu não vou vir um pouco antes, porque a filosofia Visão Zero, ela inicia na década de 90. Por isso, essa queda brusca. O que a Visão Zero diz? Que as pessoas não devem morrer no trânsito, porque as pessoas saem de casa para buscar os seus filhos na escola e elas encontram um que saiu para trabalhar. E, às vezes, alguém se fere, alguém não volta mais para casa. E não é o objetivo do trânsito. A gente está tentando chegar em algum lugar. Então, a gente não deve morrer ali naquele momento. É isso que a filosofia Visão Zero fala. Vamos ver um pouquinho do que é que eles fizeram. Isso são ações mais recentes, tá? A Suécia trabalha segurança no trânsito desde a década de 70. Então, incentiva a criação de veículos mais seguros. Quem conhece a Volvo? A Volvo, hoje, produz os veículos mais seguros do mundo. A Volvo é sueca. Claro, ela segue o que o país tem. A cultura de segurança é muito forte e isso reflete em vários setores, inclusive nos veículos. Implantação de zonas seguras com velocidade de até 30 km por hora. O que isso quer dizer? A gente tem um grupo, quem estuda um pouco mais sobre segurança no trânsito, a gente tem um grupo de usuários vulneráveis. A gente tem pedestre, ciclista e motociclista. São pessoas que, quando elas se envolvem num acidente e que tem uma colisão ali com um veículo maior, um veículo de 4 rodas, esses usuários vulneráveis é que vão ser prejudicados. Então, os estudos já demonstram que, numa colisão, um carro bate num pedestre. A 30 km por hora, a chance de sobrevivência é mais de 90%. E isso é inversamente proporcional. Quanto mais eu aumento a velocidade, menor a chance de sobrevivência dessa pessoa. Outra coisa que eles fazem, utilização... Depois eu venho... Aquela figura ali, ela é muito forte para mim, quando eu comecei a estudar sobre isso. Isso é realidade na Suécia. Eu vou voltar nela já já. Utilização obrigatória de capacetes por ciclistas de até 15 anos. Isso já é muito assim lapidado na Suécia. Eles já sabem o que eles fazem. E eles identificaram que, quando sobe, geralmente tem relação com morte com ciclistas. Então, é só um meio de... Vamos obrigar esses jovens a usar capacete. Quando eles forem adultos, isso no longo prazo, eles não vão querer tirar o capacete mais. Se eles morrem por queda, porque bate a cabeça, eles vão aprender agora de criança que eles devem usar capacete, e adultos eles não vão deixar de usar. Então, a gente vai reduzir a morte com o ciclista. Isso são coisas que facilmente a gente consegue implantar em vários lugares quando a gente considera os usuários vulneráveis. Agora, quando a gente vai ali, utilização de barreira de contenção, eu trago essa sempre. Não sei se vocês enxergam na figura, a pista está dividida, existe uma barreira. Não dá para você passar para a pista contrária. Você não faz ultrapassagem onde não deve. Na Suécia funciona. Eu não acredito que talvez seja uma ação que no Brasil funcionaria tão bem, tá? Aqui, e por que eu vou dizer isso? A filosofia Visão Zero, ela produz políticas baseadas em ética, responsabilidade compartilhada e usando somente métodos científicos e comprovados na tentativa da eliminação de mortes e lesões graves. O que acontece? Na Visão Zero, nada é o que eu acho. Bom, eu acho que está morrendo mais por causa disso, então eu vou fazer uma ação X.
Tudo é comprovado, tudo é científico, tudo é estudado antes de ser feito. Qualquer ação que vá acontecer e primordial, como eu disse. Filosofia Visão Zero diz: as pessoas não devem morrer no trânsito. Então, qualquer ação, qualquer política, tudo que eu resolva fazer, tem que levar em consideração: isso é mais seguro ou isso é menos seguro? As pessoas têm mais chance de sobreviver ou menos chance de sobreviver? Tudo baseado em ciência. Então, por isso eu digo que, talvez, uma ação dessas, a gente ainda não tem uma cultura... A gente ainda tem uma cultura de segurança imatura, né? Criar esse tipo de ação, será que vai resolver ou será que não vai gerar mais problema? Tudo precisa ser pensado. Aí, eu já escutei, eu já fui questionada algumas vezes: mas na Suécia, poxa, a Suécia é outro lugar, é outro mundo, né? Como é que a gente vai trazer uma realidade dessas para o Brasil? Bom, isso é a realidade de outros países que já declararam utilizar, dentro da sua metodologia, a visão zero. Se vocês derem uma olhada, vocês lembram lá no início, eu disse que o global é 17, quando eu fiz o meu estudo no Brasil, 16 mortes a cada 100 mil habitantes. A gente tem países que na década de 90 tinham índices ainda maiores. Deixa eu dar uma olhada. Polônia, 19. A gente tem Eslovênia, com quase 26 mortes por 100 mil habitantes na década de 90. E agora, já, 2017, 18, um índice de 5 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, possível é. Eu acredito que, se outros países fizeram, a gente tem capacidade de fazer também. Seja adaptando para a nossa realidade, mas existe uma receita que está sendo utilizada em outros países e que pode ser utilizada aqui também. E, na verdade, o próprio Penatrans, ele já cita a visão zero, ele cita a abordagem segura, então não é novidade 100%. Na verdade, a gente vai caminhar para isso, a gente vai chegar no momento em que talvez se use dessas metodologias, dessa abordagem para as nossas ações. Aqui eu trouxe um pouco das medidas, são os mesmos países, tá? Esses são os gráficos, como eles evoluíram ao longo de 20 anos, como eles reduziram o índice de mortes, e aqui um pouco das medidas que eles têm, que eles declararam. Eu não vou ler todas, mas, basicamente, e aí eu volto a falar, todos eles têm medidas para... Se vocês baterem o olho ali, vocês vão ver, eles têm medida para ciclista e para pedestre. É muito voltado a isso, porque são os usuários mais vulneráveis, são os que, numa colisão, vão ser mais prejudicados. Então, de repente, aí, né, eu acredito realmente que olhar para os usuários mais vulneráveis, e a gente tem um problema, a gente tem que lembrar que motociclista também é considerado vulnerável, então, a nossa realidade talvez traga muito mais para esse grupo, né? E a gente precisa pensar em ações para defender essas pessoas, porque elas vão ser, estando certas ou estando erradas, são pessoas que podem morrer no trânsito. E a filosofia Visão Zero vai dizer que um erro não deve ser a morte, você vai pagar com a morte se você errar no trânsito. Então, a gente não pode levar desse jeito. Você errou, então você pode morrer. Não é assim. Eles tratam a morte como algo muito sério. Então, a morte não pode ser aceitável. E aí eu trago sempre esse questionamento: o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente cuida disso? Seja como condutor, seja como autoridade, seja como engenheiro, qual é o meu papel quando eu estou no trânsito para cuidar das pessoas que são mais vulneráveis? O que é que eu faço, além do que a regra me manda fazer? Então, eu deixo esse questionamento, porque, mas eu não dirijo, mas você sai. Se você sai da sua casa a pé para ir no mercado, para ir num serviço, você está no trânsito. Então, a gente precisa refletir sobre isso.